Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, meus amigos e amigas patriotas! Eu sou o mestre Dinho, Robô News. Fique conosco até o final. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. E depois, as matérias. Aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan envia para o mestre Dinho todos os dias. Hoje, 20 de junho do ano de 2026. Vamos lá! Muito boa tarde. Hoje, dia 20 de junho de 2026, horário 12h27. Já temos todos os fatos, autos e circunstâncias aqui no Brasil. Quem está falando é o interventor, grau ao 7, juiz corregedor arbitral internacional, justiça privada, arbitragem internacional. Já temos fatos, autos e circunstâncias que comprovam o envolvimento do Hamas, do Hezbollah, num banco, numa arrecadação de banco de dinheiros em contas apócrifas que foram detectadas pelo Mossad no Líbano, em Israel, no Irã e em outros países. Está em torno de 400 milhões de dólares para financiar os mercenários no Brasil, na parte da fronteira que está já monitorada e mapeada por satélite que vê através do concreto, que identifica a temperatura humana. Você pode estar em qualquer lugar, não tem como se agasalhar, nem com guarda-chuva. Então, este procedimento está em vigor. Vocês não têm como competir com armas poderosas. Nós localizamos vocês, onde vocês se agrupam, onde vocês descansam, e procedemos com o prêmio, que pode ser um integrante da sua turma de terroristas ou o extermínio desse contingente. São vários estrangeiros localizados em 17 mil quilômetros de fronteira seca do Brasil. Eles se dizem brasileiros com a possibilidade do voto, onde todos eles são guerrilheiros trazidos para a fronteira do Brasil a proceder com o voto. Estamos monitorando tudo isso. Se houver eleição
No momento, não há previsão. Nós temos um combate real. São tropas, são bases militares secretas da China, com ogivas nucleares apontadas para os Estados Unidos da América. Todos os que estão aqui se amotinaram, cometeram um crime grave de espionagem, sabotagem, motim contra a pátria Brasil, é pena capital. E todos fizeram por dinheiro. Então, está sendo auditado todo o sistema de funcionalismo público, todo aquele que obtém patrimônio fora do seu financeiro, o seu provento financeiro acima do que recebe, vai ter todos os seus bens confiscados imediatamente. E tudo isto ele decretou antes da viagem, para que ele pudesse ter os proventos. Proventos para pagar a folha do funcionário federal, funcionário público federal. O estadual não sabemos como está. Porque todos os 27 estados integraram a quadrilha e todos eles se venderam. Governadores, prefeitos receberam dinheiro da teocracia do Irã, da Orcrim Foro de São Paulo. Então, nós temos este relatório por enquanto, dia 20 de junho de 2026, horário, meio-dia 52. Por favor, nos ajudem, nosso Pix é 2199-742-0789. Por favor, nos ajudem, precisamos pagar. Vamos pegar. I had to stop a country, very powerful, very dangerous country, from having a nuclear weapon because they'd use it. They'd blow up the world. They'd blow up the Middle East. They'd blow up Israel. They'd come here. They'd blow up Europe. They're nuts, okay? They're crazy people. I deal with them. And very high-strung people, really crazy. And get along with them. I like them, but you don't want to let them have a nuclear weapon. Quem está defendendo a soberania é os Estados Unidos, está defendendo a soberania dos Estados Unidos. Então eles estão fazendo a coisa certa. O que está acontecendo nos Estados Unidos hoje é que eles estão sendo afetados por esse grupo narcotraficante transnacional que opera fora dos Estados Unidos. Então existe já ações dentro dos Estados Unidos contra o narcotráfico e agora eles estão agindo fora dos Estados Unidos exatamente para proteger a soberania, a proteção das suas decisões, das suas instituições, da sua cidadania, do seu território e a integridade disso tudo. Então eles sim estão agindo para proteger a sua soberania. E o Brasil, o que está fazendo? O Brasil não está fazendo nada para proteger a soberania do Brasil. Se o Brasil estivesse fazendo alguma coisa para se proteger do narcotráfico transnacional, o Brasil já estaria agindo na criminalidade interna e estaria protegendo a fronteira do Brasil para evitar que o narcotráfico que tem na região toda entre adentro do território nacional. E como o Brasil não está fazendo nada, o Brasil se tornou um repositório de todo esse narcotráfico que existe em todas as outras regiões. Por quê? Porque os Estados Unidos fechou acordo de ajuda com esses outros países que são menores, não são capazes de se defender, não têm instituições tão maduras assim, então estão agindo lá e agora os narcotraficantes de lá estão com medo dessas ações conjuntas dos Estados Unidos junto com o poder local e eles estão fugindo para onde? Para onde não tem fronteira, para onde não tem nenhum combate ao narcotráfico, para onde a gente não defende soberania e esse lugar é o Brasil. Então esse governo é responsável pela abertura completa, escancarada das nossas fronteiras ao abrigo do narcotráfico e a de não fazer absolutamente na proteção da cidadania brasileira e do território nacional. We fly day and night! Hundreds of us at the edge of the Strait of Hormuz, ready for this fight! For the American people, and the world is about to see who we are! Hit that follow button! Petróleo da Venezuela. Temos petróleo em abundância nos Estados Unidos. O que não vamos permitir é que a indústria petrolífera da Venezuela seja controlada por adversários dos Estados Unidos. É preciso entender. Por que a China precisa do petróleo deles? Por que a Rússia precisa do petróleo deles? Por que o Irã precisa do petróleo deles?
Eles nem sequer estão neste continente. Este é o hemisfério ocidental. É aqui que vivemos. E não vamos permitir que o hemisfério ocidental seja uma base de operações para adversários, concorrentes e rivais dos Estados Unidos. Após novas discussões envolvendo a possível aplicação da Lei Magnitsky, lideranças e apoiadores da direita afirmam que o cenário internacional estaria cada vez mais atento aos acontecimentos políticos do Brasil. Enquanto a esquerda tenta minimizar o debate, setores conservadores defendem mais liberdade de expressão e criticam decisões que consideram excessivas. E você, o que pensa sobre isso? Inscreva-se no canal, deixe seu like e acompanhe nossas próximas análises. Acabou o amor! O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao lado do seu chefe de governo, Marco Rubio, acabam juntos de anunciar a nova sanção contra Alexandre de Moraes. A Magnitsky 2.0 está oficialmente decretada, assim como o tratamento que o Brasil vai passar a receber a partir de hoje, dia 2 de junho de 2026, que será no mesmo nível das ditaduras de Cuba e Venezuela. Não era o petista que tinha dito que em inúmeros encontros com Trump tinha rolado uma forte química e de que os dois estavam até namorando? Bom, parece que esta alegria, aliás, esta mentira do petista não durou muito tempo. We now have in this hemisphere a coalition of friendly countries, over a dozen, who have aligned to work on not just the issues of security that we all have in common, but also economic prosperity that go hand in hand. It's an amazing story that basically, other than Nicaragua, other than Cuba, obviously other than Venezuela, remains with some challenges, and of course Brazil, although they're in the midst of an election cycle, and to some extent the current government in Colombia as well, at least the president's been problematic. But generally speaking, it is now a region filled with American allies, American-friendly leaders, and an America-friendly direction. E sabe qual o real motivo desta nova postura dos Estados Unidos em relação ao Brasil? Primeiro, a visita de Flávio Bolsonaro a Trump, negociando o rebaixamento do tratamento que os Estados Unidos dão a vários países pelo mundo, no caso agora ao Brasil. Inclusive, temos também um segundo motivo muito importante, o fato do Brasil, através de Alexandre de Moraes e outros ministros do nosso país, estarem afetando a democracia e a livre liberdade de expressão e manifestação, não somente do povo brasileiro, mas também de cidadãos e empresas norte-americanas. Consequentemente, o Brasil hoje, olha só como que nós estamos sendo tratados, igual a qualquer ditadura mesquinha da América Latina. Parabéns, Lula, pela grande façanha. Aí saiba que não para por aí. Trump anunciou mais um novo pacote de tarifas gigantescas contra o Brasil. E adivinha só quem que Lula resolveu culpar? Se você acertar, você é um grande mestre. Porque depois do sucesso da minha visita ao Trump, do sucesso, o Trump até riu. Vocês viram que ele riu? Porque ele disse que entre eu e ele tem uma química, sabe? Então, o bolsonarismo ficou muito puto da vida. O que aconteceu? Eles foram lá, a família foi lá essa semana e foi conversar com o Marco Rubio, porque aquela fotografia que eles tiraram com o Trump, o Trump sentou e falou, fica em pé, ele fica de pé. Aquilo é fotografia de campanha, tá? Aquilo é fotografia de campanha. Então, mas eles foram encontrar com o Marco Rubio, e quando é ontem, eu soube da notícia que o comércio americano resolveu taxar o Brasil em 25%. Quando nós estávamos em negociação. Quando eu tinha tido uma reunião com o presidente Trump. Bem, o que eu quero dizer com isso? É que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, medite. Porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo, eu não falei nada. As 3 reuniões que nós tivemos, né, com o presidente Trump, o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio, eu pedi expressamente, não taxem as empresas brasileiras. É um pedido que eu fiz expresso a eles, porque eu digo o seguinte, a partir de 2027, vocês vão ter um governo que vai sentar aqui com vocês, vai negociar de igual para igual, porque o nosso agro alimenta o mundo, não é justo taxar as nossas empresas. Todo covarde é assim, fala merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir. A minha água. Eu
Eu conheço essa gente. Pois bem, eu estou dizendo isso para vocês saberem que a gente está lidando com a pior espécie de ser humano que esse país já produziu. Eu já fiz muita campanha política, eu já enfrentei muita gente de direita, eu já enfrentei gente do centro, eu já enfrentei... Nunca esse país teve a sordidez política que a gente tem com essa família metralha que assumiu o governo de 2018 a 2022. Então, dito isso, só para você lembrar, ele hoje foi dizer que não falou nada. Ele falou. Ele foi pedir arrego. Eu falei, porra, Trump, dá uma porrada no Lula, taxa o Lula, porque o Lula vai ganhar da eleição e Trump não deixa, prejudica o Lula. Imbecil, ele não sabe que ele não vai prejudicar o Lula, ele vai prejudicar é o povo brasileiro, ele vai prejudicar é os empresários brasileiros, ele vai prejudicar é o agronegócio nosso. Exatamente, culpou Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e até Jair Bolsonaro pelo novo tarifaço dos Estados Unidos sobre o Brasil, o rebaixamento da classificação do nosso país, inclusive futuras sanções magníficas contra seu amigo Alexandre de Moraes. E é claro que para destruir mais estas narrativas inventadas pelo petista, Eduardo Bolsonaro abriu um vídeo e esculhambou esse sujeito. É por isso que a gente fala, a tarifa aplicada lá atrás, a contragosto nosso, porque a gente nunca pediu tarifas ao Brasil, é a tarifa Moraes. E agora essa da seção 301, ela é pelo menos 50% dela mais uma nova tarifa Moraes. Ainda falta ser aprovada pelo presidente Trump para ser aplicada, mas a seção 301 destaca que as ordens secretas de Alexandre de Moraes para derrubar perfis conservadores durante a eleição de 2022, isso fere a primeira emenda americana. Tá aí o resultado. Moraes mandava o Twitter bloquear pessoas, todas elas conservadoras, né? Ou melhor, a exceção de uma, né, que o PSOL não dá para dizer que é conservador, e o PSOL foi censurado, mas é o único. Mas outros mais de 100 perfis censurados durante a eleição de 2022, né, Luciano Hang, Flávio Bolsonaro, eu mesmo, né, tive que deletar posts meus, porque senão teria que pagar uma forte multa. Várias dessas ordens foram secretas. O jornalista Paulo Figueiredo, olha que humilhação enquanto país para o nosso Brasil. O jornalista Paulo Figueiredo, que mora há cerca de 10 anos na Flórida, só descobriu como que o perfil dele foi bloqueado porque o Congresso americano abriu os e-mails que foram trocados entre o TSE do Alexandre de Moraes e o Twitter, aquela época recém-comprado pelo Elon Musk. A assessoria do Jim Jordan mostrou, Paulo Figueiredo, você quer ver a ordem do Alexandre de Moraes que te bloqueou? Quero. Aí foi lá e mostrou para ele o e-mail, a meia dúzia, os 2 parágrafos que bloquearam Paulo Figueiredo, quando o Marco Civil da Internet fala em direito de defesa, 48 horas até ser bloqueado o perfil, e o Alexandre de Moraes atropelou tudo isso. Agora, o que nós pedimos ao Trump? Nós pedimos ao governo americano é que a gente tenha uma eleição pela frente, faltam poucos meses, 4 meses, e que seria muito melhor sentar com o presidente Flávio Bolsonaro para negociar um acordo comercial com os americanos que beneficie ambos os países, e dá para fazer muita coisa, inclusive salvar o Brasil, que está ficando para trás na revolução dos IaaS e data centers, ao invés de aplicar uma tarifa. Então vamos ver como é que isso vai ser desenrolado. Era natural e esperado que a investigação da seção 301 ela chegasse nesse ponto, né, de identificar realmente que houve prejuízo para empresas americanas e em retaliação, né, o governo brasileiro retaliando ou prejudicando as empresas americanas dentro do Brasil. E agora isso daí passa pelo crivo político do presidente Trump. Vamos ver qual atitude que ele vai tomar, mas mais uma vez, isso daí não é um pedido de Eduardo Bolsonaro. Eu sempre pedi sim sanções individuais. E não achem que a gente passou pela Casa Branca sem falar de Alexandre de Moraes pedindo retorno de Magnitsky. Sempre que eu tenho oportunidade, eu peço para Magnitsky retornar. E, inclusive, Ou seja, quem está querendo novas tarifas para o Brasil, quem quer atrapalhar a economia, quem quer atacar ministros do Supremo é o próprio Lula com suas decisões, não a oposição. Atenção! Tarifa de 25% dos Estados Unidos. O brasileiro vai pagar uma segunda vez pelos abusos do STF e do desgoverno Lula. Bom dia para você. E hoje a gente começa essa terça-feira com uma péssima notícia para o Brasil, que está prestes a ser taxado de novo em 25% pelo governo americano. A situação é gravíssima. O Escritório de Comércio dos Estados Unidos, o USTR, ele anunciou na madrugada de hoje, depois de quase um ano de investigação, a proposta de aplicar uma tarifa de 25% sobre as mercadorias brasileiras que são vendidas para os Estados Unidos, exportadas daqui para lá. Isso com base na seção 301 da Lei de Comércio Americana. E aqui eu quero ser cristalino com você. Nós somos contra essa tarifa. Ela vai prejudicar o setor produtivo brasileiro, vai afetar emprego, vai afetar a renda do trabalhador, vai afetar a riqueza produzida no país, e qualquer brasileiro que ame esse país tem que defender a nossa economia. Mas, e esse é o ponto que precisa ficar claro para todo mundo, quem que são os grandes culpados dessa tarifa? O STF e o governo Lula, por tudo aquilo que eles fizeram
e deixaram acontecer dentro do Brasil nos últimos anos, o que já nos puniu uma vez quando tudo aconteceu, e agora nós vamos ser punidos de novo pelos seus desmandos, como eu vou mostrar para você agora. Lê aqui comigo o que foi que o relatório oficial da USTR disse sobre o STF brasileiro, segundo a apuração do Globo. Na área de comércio digital e plataformas, o órgão afirma que tribunais brasileiros emitiram ordens secretas que obrigaram empresas americanas e mídia social a remover conteúdos políticos, a suspender perfis de residentes dos Estados Unidos e, em alguns casos, aplicar determinações com alcance global. Segundo o documento, teria havido proibição de divulgação dessas ordens e aplicação de multas severas, restrições a ativos e contas bancárias, além do fechamento completo de ao menos um site. Gente, isso aqui é resultado tudo, sabe do quê? Do inquérito das fake news, do inquérito das milícias digitais, da derrubada do X do Brasil, das multas ilegais e abusivas contra a Starlink, SpaceX, dos abusos de morais comprovados pela Vaza Toga, da perseguição a parlamentares de direita, a jornalistas, daquelas ordens secretas, ilegais e globais de censura contra plataformas americanas e contra cidadãos americanos. O culpado aqui é Alexandre de Moraes. O STF se acostumou a operar acima da lei brasileira, acima da lei internacional. Eles acharam que essa farra de censura e impunidade ia ficar sem resposta. Ia ficar por isso mesmo. Mas aqui a conta chegou. E pior, chegou no bolso do trabalhador brasileiro. Mas tem mais. O relatório também trata, em capítulo separado, do desmantelamento do combate à corrupção no Brasil. No eixo relacionado à corrupção, o USTR concluiu que o Brasil não adota medidas suficientes contra a corrupção e suborno. O relatório menciona a anulação de processos da Operação Lava Jato pelo STF em 2023, renegociações consideradas sem transparência de acordos de leniência e a queda do país no índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional. A Lava Jato, que eu coordenei por 6 anos e que só foi possível graças ao seu apoio nas ruas, nas redes sociais, ela foi citada nominalmente no relatório dos Estados Unidos. A operação que recuperou mais de 25 bilhões de reais aos cofres públicos brasileiros, ela foi sendo anulada pela STF ao longo dos últimos anos, sem qualquer consequência. Com os ministros fazendo da operação gato e sapato, garantindo a impunidade dos corruptos poderosos, reabilitando-os, devolvendo eles para a vida pública. E vários deles, gente, vão concorrer agora nas eleições desse ano. Zé Dirceu, Eduardo Cunha. Renegociação dos acordos também sem transparência. Acordos de leniência que, de novo, nós juntos lutamos, pelejamos para fazer acontecer. Foram pelo menos 17 acordos de leniência celebrados na Lava Jato e que previam a devolução de bilhões de reais para a sociedade brasileira. Teve suspensão de pedágios em rodovias com corrupção nos pedágios. Nós obrigamos ainda empreiteiras a construírem no Paraná duplicações, viadutos, estradas. E a STF foi lá e mutilou esses acordos. Deu descontões nos acordos. Gente, dinheiro que as empresas tinham confessado que tinham praticado corrupção e elas tinham se comprometido a devolver. E aí o STF foi lá e deu descontão. Isso quando ele não suspendeu direto as multas, como fez em vários casos, como da Odebrecht, da JF. E tudo isso levou à queda do Brasil no ranking da percepção da corrupção da Transparência Internacional e tudo isso virou base para a investigação americana. O mesmo Lula que vai agora levantar a carta de soberania como narrativa contra esse relatório, aguardem que é isso que vai vir. Ele mesmo foi o maior beneficiado pela anulação da Lava Jato, que é uma das razões para esse novo tarifaço. A tarifa é ruim, mas combater essa tarifa sem combater o mal que causou a tarifa, STF acima da lei, perseguição da direita, Lava Jato destruída, é tratar o sintoma e fingir que a doença não existe. Nós estamos pagando 2 vezes pelos desmandos do STF e do governo Lula, quando eles praticaram e vitimaram a sociedade brasileira e agora de novo com esse tarifaço. E eu quero te ouvir agora. A culpa dessa tarifa de 25% é dos Estados Unidos ou é do STF e do governo Lula que deixaram o Brasil chegar a esse ponto, hein? Conta pra mim nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, curte o vídeo e vem virar membro para receber análises exclusivas, ter prioridade nas suas respostas e apoiar o nosso trabalho de forma mais intensa. Um grande abraço, até o próximo vídeo e que Deus nos proteja e abençoe contra todo tipo de mal, de fora e de dentro do Brasil.
A Polícia Federal acionou uma arma da Interpol muito poderosa contra o Vorcaro. Eu vou te explicar agora qual é essa arma e o que a defesa do Vorcaro está aconselhando para ele, o que ele deve fazer em relação à delação, qual é esse conselho que ele está recebendo. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem o seu like nesse vídeo. Segundo a CNN Brasil, a Polícia Federal quer incluir o nome de Daniel Vorcaro na chamada difusão prateada da Interpol. Esse mecanismo é diferente de tudo aquilo que você já ouviu falar. Você muito provavelmente já ouviu falar sobre a difusão vermelha, o alerta vermelho da Interpol. O alerta vermelho é você criar e você distribuir uma lista de foragidos da justiça. E aí a Interpol fica internacionalmente ligada nesses nomes. Não é isso. Não é ainda isso. A difusão aqui é prateada. Essa é a difusão vermelha. O que é então a tal difusão prateada? A difusão prateada é para você buscar não o foragido, porque ele não está foragido. O Vorcaro está preso, então não é o caso dele. A difusão prateada é para internacionalmente se buscar bens imóveis das pessoas que cometeram ilícitos, bens adquiridos como frutos de ilícito. E aí um policial de um país compartilha com outro bens para cá, quadros para lá, dinheiro que circula, quando alcança, bloqueia. E é isso que internacionalmente se está acionando contra o Vorcaro. Vão buscar bens imóveis, dinheiro e tudo ligado a ele internacionalmente. E aí é que entra a defesa do Vorcaro aconselhando, e aqui a matéria também diz que a defesa está aconselhando o Vorcaro a entregar dinheiro que está aqui no Brasil, porque se alcançarem o dinheiro que está lá fora, ele está lascado. Esse é o conselho que é dado ao Vorcaro, que ele devolva pelo menos os bilhões dos fundos públicos de aposentados que ele roubou, como por exemplo da Rio Previdência, ligado ao caso do Cláudio Castro. Para vocês terem uma ideia do quanto de dinheiro que isso soma, o Ministério da Previdência listou 18 fundos previdenciários, além do Rio Previdência, como eu mencionei, do Amapá com 400 milhões, do Amazonas com 50 milhões e 15 fundos municipais de várias cidades pequenas. Esse dinheiro pode ser o dinheiro que ele vai devolver, o que ele quer devolver, para não precisar entregar o resto. E aí é que entra um ponto essencial, meus caros. O Vorcaro, ele está querendo ludibriar a polícia, ele está querendo enganar as pessoas com essa negociação de delação. Ele não fala o nome de ninguém, ele não entrega nada e ainda quer devolver dinheiro de pinga. Pô, pelo amor de Deus. A defesa, olha a sacada da defesa, tá dizendo, devolva logo o que você tem aqui no Brasil, esse dinheiro de aposentado que foi roubado, devolva essa parte que fica chata, que fica chato do dinheiro que você pegou de velhinhos, devolva pelo menos isso integralmente para que eles aliviem o dinheiro que você tem lá fora, porque se encontrarem o que está lá fora, meus caros, essa devolução que ele está propondo aí de 40 bilhões, de 60 bilhões, isso deve ser realmente dinheiro de pinga. Se alcançar o que ele deixou lá fora, se esse alerta prateado, se essa difusão prateada alcançar o que o Vorcaro deixou espalhado pelo mundo, olha, aí fica ridículo talvez aceitar uma negociação de delação que não entregue ninguém e ainda devolva só para os padrões dele, 40 a 60 bilhões. Ou seja, a defesa do Vorcaro quer que ele negocie logo a sua delação, sem entregar o nome de ninguém e devolvendo dinheiro de pinga. Tem que ser, mas muito ou tapado ou mal intencionado se os envolvidos nessa história aceitarem esse tipo de delação. É brincadeira? O que a Polícia Federal, a que a PGR deveriam nesse momento é estar investigando tudo que ele tem e falando, devolva tudo e entregue os nomes todos. Mas não, devolva só parte. Pelo amor de Deus, isso é de negociação? Isso não é negociação. Não fale o nome de ninguém, mas então devolva sua parte. Fale o nome de todo mundo, devolva tudo ou saia da frente e deixe que outro delate. É assim que se negocia, pô. Qual é o segredo? Qual é o problema?
Deixe o seu comentário e vamos ficar aqui atentos a esse caso, a esses desdobramentos. Essa negociação com o Vorcaro está parecendo acabar em pizza. E se acabar em pizza, lá no STF, eles comem a pizza. Não teve a discussão entre os ministros se pizza vai com ketchup ou não, etc. Enfim, se for pizza para o STF, não só acaba em pizza, como eles ainda comem a pizza. E assim chegamos ao fim de mais uma análise. Para muitos brasileiros que defendem a liberdade, este é mais um sinal de que as ações das autoridades brasileiras estão sendo observadas além das nossas fronteiras. Enquanto a esquerda tenta descredibilizar essas discussões, a direita segue cobrando transparência, respeito à Constituição e mais liberdade para o povo. Se você acredita nesses valores, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Meus amigos e amigas patriotas, chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Mestre Dil, Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus abençoe você, sua família e o Brasil. Até a próxima edição. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo. Ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras. Mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar. Observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.
Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser, no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus. Flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim. O meu coração é o teu altar. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador.